Olá, é um grande prazer estar na segunda edição da Spell Fair. Sejam todos bem-vindos à apresentação que vai falar a respeito dos desafios do atendimento holístico, tratando um pouco sobre essa questão de unir um serviço, ou seja, um atendimento pago, ao exercício espiritual. Bom, meu nome é Dai Caroline, sou astróloga, sou cartomante, mas antes de seguir na carreira holística, eu me formei em Ciências Sociais e fiz mestrado em Antropologia, no qual eu tratei as questões de gênero e sexualidade. Durante a minha formação, nós analisávamos muito essas conjunturas e nos tornamos um pouco mais, com uma visão um pouco mais acurada quando a gente trata dos temas relacionados a unir diversos fatores. No caso, nós vamos unir os fatores financeiro, o fator da vocação e também do trabalho da pessoa que atende ao público, esse trabalho que muitas vezes é tão desafiador para o atendimento holístico, porque claramente muitas das pessoas que trabalham com atendimento holístico são médiums aflorados, nem todos têm uma mediunidade tão ostensiva ou uma paranormalidade muito desenvolvida, mas boa parte desses trabalhadores sim, e toda essa energia se mistura ao atendimento ao público. Como que a gente lida com essas questões? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ou seja, esta palestra não é exclusivamente para essas pessoas que trabalham, mas também para quem recebe o atendimento. Se você já é um paciente ou um consulente costumais dos serviços holísticos, você é uma pessoa que já detém alguma experiência a respeito de como lidar com pessoas que têm uma energia que muitas vezes oscila, que somos nós os terapeutas holísticos. Os terapeutas holísticos são pessoas que muitas vezes estão com a vibração alta e por um contato do dia a dia, essa vibração pode cair. Então, isso tudo impacta muito a forma como nós atendemos as pessoas. Eu vou me deter um pouco mais em cada um desses temas, mas a título de introdução, eu deixo claro que essa live não é destinada somente aos trabalhadores da espiritualidade, mas a todas aquelas pessoas que querem se aproximar cada vez mais desse veículo de comunicação que são os médiums. Então, vamos entrar em mais detalhes? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Então, vamos lá. Como mencionei para vocês, né? Sou cartomante e todos os dias, entre 4 e 6 horas do meu dia, eu estou atendendo pessoas. E eu vou deixar claro para vocês, quando eu era professora de sociologia, muitas vezes eu trabalhava 8, às vezes 10 horas por dia. Algumas vezes eu entrava na sala de aula 7 da manhã, parava meio-dia, voltava mais ou menos 1 hora, 1h30, e depois, algumas vezes, ia até às 10 da noite. E eu confesso para vocês, eu não cansava tanto como eu canso fazendo o trabalho de cartomancia e o trabalho de leituras de mapas astrais. A leitura de mapa astral é um trabalho de muita minúcia. Os astrólogos que estão assistindo essa fala percebem o como nós saímos como se fosse de uma bolha de informações a cada mapa lido. E isso impacta diretamente o serviço que nós fazemos. Por isso, a necessidade do aprimoramento constante, para que nós possamos estar a cada dia reciclando a nós mesmos, as nossas formas de fazer e editando o tempo de atuação, o tempo de trabalho, editando o formato de entrega. Eu, por exemplo, era uma pessoa que escrevia muitos mapas astrais. Com o tempo, eu parei de fazer esse serviço, que embora eu goste do resultado final, não me proporciona que eu não me proporciona que eu ganhe muito tempo de produtividade, porque imagine você escrever um texto e eu não me sentia confortável em simplesmente aumentar o preço do meu serviço. Quando eu começava a escrever os mapas astrais, eu tinha como se fosse um garimpo. Ali era o momento de procurar as pedras preciosas da vida de uma pessoa. E eu fiz muito isso em mapas de crianças, porque eu achava muito valioso e considero ainda que os pais tenham este material em mãos para no futuro
poder lidar melhor com os seus filhos. Porém, a nível de aplicação de serviço diário, eu percebi que, no meu caso, é inviável. Eu sei que alguns astrólogos trabalham apenas com os mapas de forma escrita, entregando o PDF, e para eles funciona, é ok. No meu caso, mais importante que fazer escrito ou não, foi eu poder colocar um limite em mim no momento que eu detectei um formato que não era mais um formato que correspondia ao que eu necessitava. Aí nós entramos em um ponto fundamental a respeito do pensamento e do trabalho holístico. Muitas vezes, nós que trabalhamos com esse atendimento, temos um ideal de ajuda, um ideal de que nós vamos fazer um bem na vida daquela pessoa. E todos esses pensamentos podem ser um remédio ou eles podem ser um veneno. Sim, eu muitas vezes me envenenei do meu próprio trabalho. Como? Indo além dos meus limites. A definição de veneno, uma delas, é justamente aquilo que é excesso, aquilo que escapa ao que você realmente necessita e começa a criar um dano. E muitas vezes nós, os terapeutas holísticos, no intuito de atender às expectativas das pessoas que vêm até nós, por não ter limites ainda bem definidos, seja pela profissão, seja pelo meio social, enfim, qualquer que seja a razão, nós tendemos a não padronizar o que nós fazemos. E aí nós encontramos um erro, porque este erro faz com que nós, de certa maneira, queiramos oferecer alguns tratamentos que, por serem tão diferenciados, eles se tornam tratamentos privilegiados com relação a determinadas pessoas. Eu sou uma aquariana e o meu ascendente é escorpião. Tenho bastante sagitário no meu mapa. Então, vocês percebem que é o mapa de uma pessoa de bastante personalidade, eu tenho o meu caráter muito marcado, mas ao mesmo tempo me permite olhar para esses critérios dos limites da ajuda de uma maneira mais objetiva. Então, por eu ter predomínio do elemento ar e do elemento fogo, eu conseguiria ir ao longo do tempo aprimorando o meu trabalho para poder oferecer para as pessoas, inclusive, um atendimento mais justo com a contrapartida delas para com o meu trabalho. E contrapartida não é apenas dinheiro. A contrapartida do trabalho espiritual, do trabalho do atendimento terapêutico, seja ele em que nível for, muitas vezes é uma contrapartida de como aquela pessoa entrega de volta para nós a energia que foi doada a ela naquele momento do encontro. Então, é preciso observar muito cada um desses critérios para que nós possamos ter uma entrega que corresponda àquilo que nós queremos em todos esses níveis. Eu vou avançar mais um pouco, mas eu sempre vou voltar um pouquinho nesse tema da entrega justa, porque eu acredito de todo o coração, com base na experiência que eu venho desenvolvendo desde antes da pandemia, mas de forma profissional, a partir do ano de 2020, que realmente quando nós criamos um bom relacionamento entre o dar e o receber, a nível terapêutico, nós criamos para nós uma forma muito mais longeva de trabalhar com os elementos espirituais. Vamos mais à frente, a gente vai voltar nesse assunto. Quem são as consulentes? Quem são as pessoas que nos procuram, que precisam dessa nossa ajuda e pessoas também das quais nós precisamos? Bom, eu estou hoje abrindo o coração com vocês, vou trazer um mantra que eu faço para mim mesma, que funciona muito e serve muito para aqueles momentos de intervalos em que as pessoas têm uma queda na procura do meu trabalho. Eu penso o seguinte, que as pessoas que eu preciso me encontrem, que as pessoas que precisam de mim me encontrem. Eu repito muito isso, né? Repito sempre, que eu encontre as pessoas que precisam de mim e que as pessoas que precisam de mim me encontrem. E eu faço todas as variações e agregações
desse raciocínio, desses elementos, e esse mantra termina fazendo com que eu me conecte com muita qualidade, eliminando as pessoas que de fato não deveriam chegar até mim. Eu percebo nesse aspecto, já que nós estamos falando sobre o público com o qual nós trabalhamos, que a nossa vibração, como já é uma lei universal, define muito quem são as pessoas que chegarão para ser atendidas por nós. Eu costumo dizer que os meus temas de trabalho vêm por blocos. O que isso quer dizer? Que se um tempo eu estou trabalhando sobre desemprego, virão muitas consulentes com perdas de trabalho. Se em um determinado momento estou trabalhando muito casamento, virão muitas consulentes já dentro de uma relação de casamento e assim por diante. Isso costuma se estender por meses e é onde eu observo, ou quando eu observo, esses critérios de escolha do próprio plano espiritual para o nosso trabalho. E é aí que eu entro num tema fundamental de compreensão do trabalho do próprio médium para com os consulentes. Se nós pensarmos na espiritualidade como aqueles provedores dos sentidos que nós fazemos aqui na Terra, nós vamos perceber a mão deles na escolha de cada um que chega até nós, o porquê e o para quê. Porque eu percebo que muitas vezes os meus colegas das terapias holísticas pensam muito sobre o que eles podem oferecer e pensam um pouco menos sobre o que eles podem receber. Mas eu acredito de fato que muitos acordos espirituais da parte dos terapeutas holísticos ocorrem a partir do que eles vivenciam com as pessoas que eles atendem, seja em qualquer nível, seja no nível da terapia, semelhante a uma psicoterapia. Existem hoje muitos psicoterapeutas que têm uma interface com as terapias holísticas, seja por meio de cirurgias espirituais, os passes espirituais, enfim. Eu penso que isso já é reconhecido por muitas pessoas. Se nós temos uma missão espiritual a cumprir, essa missão vai estar relacionada diretamente com aqueles que são escolhidos para nós tratarmos. E aí vocês vão me perguntar, e sobre as pessoas mais complicadas? E as pessoas que acendem as nossas sombras e permitem que nós, muitas vezes, erremos com eles por falhas nossas ou por falhas deles? Eu acho que está tudo no mesmo pacote. Da mesma forma que lidar com consulentes que não se parecem a nós, seja no tratar, no nível social, no nível econômico, no nível espiritual, né? No tipo de conexão ou de religião, seja qualquer diferença for, aquela pessoa sim traz uma mensagem para o terapeuta holístico. Então, saber quem é o nosso público ajuda muito a que nós vejamos o que é que nós realmente podemos oferecer para aquelas pessoas. Isso ajuda nessa clareza. Eu anotei aqui para nós. É a busca do momento histórico e dessa conciliação entre amor e trabalho. O que eu noto é que as pessoas que chegam até mim, e aí eu conto para vocês a nível de ilustração, o meu caso pessoal, é que as consulentes que chegam até a minha vida no momento atual, elas estão em uma descompensação em uma ou nessas duas áreas. Elas precisam fazer um equilíbrio entre o tema do relacionamento afetivo e o tema do trabalho. Eu já ouvi terapeutas experientes, né, paranormais bem desenvolvidos, falando que as mulheres buscam o amor na cartomancia e os homens buscam o trabalho. Eu posso dizer que hoje, como eu trabalho com a maioria de mulheres, a busca delas primordial é somar forças, é não mais ser aquela pessoa que vai ser vitoriosa em uma das duas polaridades. A parte do amor, claro, traz sim muitos desafios porque envolve o outro e muitas vezes requer de nós que trabalhamos esses temas, seja em qualquer abordagem
que nós queiramos, que nós tenhamos uma sensibilidade diferenciada, porque muito provavelmente, se elas estão nos buscando, algo saiu do eixo. No entanto, no quesito trabalho, eu noto, isso não é uma verdade absoluta, nos casos que eu abordo, que o trabalho tem mais campo de atuação para que a mulher consiga reverter situações ou construir oportunidades para elas mesmas. Então, a relação entre amor e trabalho está muito no campo do que as mulheres buscam hoje nivelar. Isso aqui a gente lembra, claro, né, a premissa do Freud, que fala que o critério de normalidade na abordagem dele dizia que se uma pessoa conseguia levar o amar e o trabalhar, e esse amar no sentido mais amplo, ela conseguia gerir uma vida, né? O que travava realmente quando um desses polos se mostrava bloqueado, e eu confirmo isso, trago isso para o meu trabalho, mostrando que não existe uma exclusão entre esses dois temas. Ou seja, foi uma conclusão que eu repetidamente fui adquirindo a partir da minha conversa com essas pessoas. Então, o meu contato com essas mulheres, né, mais ou menos 95% das pessoas que eu atendo são elas, embora tenha, sim, os garotos que também me ensinam e me ajudam, me dão aportes de aprendizado para eu levar para estas garotas, elas vêm me ensinando de uma maneira incrível. Por exemplo, quando eu estava muito no tema de divórcio e divisão de bens, atendendo muitas mulheres que estavam tendo lutas na justiça por guarda de filhos, às vezes num divórcio litigioso, recentemente saindo de casa, situações bem difíceis de se contornar, eu comecei a aprender muito sobre os direitos da criança, o direito dessas mulheres, como funciona às vezes até a cabeça dos juízes no momento que eles vão emitir um divórcio, e enfim. Então é muito esclarecedor e um atendimento termina me levando a fazer um melhor atendimento da pessoa seguinte. Então as consulentes, quando elas trazem informações delas mesmas, elas entregam experiências enriquecedoras que eu posso repassar futuramente para outras mulheres que possam viver situações como aquelas. E isso a gente pode tirar, por exemplo, outro ponto que eu abordo, por exemplo, é a astrologia empresarial. Quando eu trato desses temas mais das sinastrias entre colaboradores, sinastrias entre sócios, quando eu vou fazer análises para contratação de pessoas, né, muitos empresários buscam astrólogos para isso, eu costumo também tirar informações relevantes do mercado de trabalho que mais adiante eu vou passar para outras consulentes. Entrando ainda mais em detalhes, hoje foi um dia em que eu fiz uma espécie de abordagem do mercado com base no que eu tenho aprendido das inúmeras repetições e relatos de pessoas que chegam até mim falando o que hoje o mercado de trabalho está pedindo para determinadas pessoas. Então, muito mais poderia falar a esse respeito, mas eu acho que é relevante tocar nesse ponto. As consulentes também requerem uma visão clara do que você faz. Algumas vezes eu noto, da parte de colegas cartomantes, um mal dizer sobre as suas clientes. Elas falam como se fossem pessoas que quisessem tudo muito mastigado. E eu sei que realmente muitas pessoas têm uma incompreensão, especialmente do que significa o oráculo, para que serve e qual o momento de retornar para uma nova consulta. Também sei que muitas consulentes podem ficar, de certa maneira, numa atitude de busca excessiva, porque no momento do atendimento holístico nós encontramos também alguns alívios para determinadas dores, porque os médiums têm realmente uma doação de ectoplasma no momento do seu atendimento,
porque alguns promovem alguns alinhamentos, porque combinar o alívio emocional com o alívio mental realmente ajuda bastante a que a pessoa encontre a calma. Mas nós notamos também que muitas pessoas que buscam o nosso trabalho terminam depreciando o que a gente faz quando outros terapeutas escutam os relatos delas e elas terminam dizendo: eu gastei uma fortuna com a minha cartomante, eu não saio da minha cartomante, todas as semanas eu estou na minha cartomante. E isso termina por criar uma cultura negativa com relação ao que nós fazemos. Também algumas, por uma dependência emocional, terminam expondo o que foi conversado dentro do nosso encontro, que é para ser uma coisa privativa, para aquelas pessoas alvo das leituras, e isso pode fazer uma complicação muito grande, porque algumas pessoas que não são afeitas ao trabalho oracular terminam vendo com muito preconceito e também não compreendem qual a finalidade. Então, a gente vive na terapia holística num ambiente de muita desconfiança. Certeza que você está que está assistindo, que está sendo um trabalhador holístico, você já ouviu ou já sentiu comentários e olhares de demérito para aquilo que você propõe para as pessoas, inclusive da própria pessoa que acabou de receber. Quantas vezes eu não já... Isso é cotidiano para mim. Quantas vezes eu já não mencionei uma possibilidade futura para uma consulente e ela desmereceu imediatamente. Ao mesmo tempo, se ela vem com um grau de aflição muito grande, naquele mesmo momento ela não absorve. As perguntas são repetitivas para o terapeuta holístico, ou a busca, a necessidade do tratamento é repetitivo para o terapeuta holístico, tanto quanto essa pessoa esteja aflita, agoniada, necessitada de encontrar uma solução para o seu problema. Então, a gente vai falar mais um pouquinho a respeito disso, mas eu gostaria de criar esse cenário, o cenário daquelas consulentes que são super queridas, são aquelas clientes muito amadas, que trazem sempre uma solução para aquilo que foi mencionado numa conversa entre nós e que pagam com valorização, que têm um respeito, indicam para pessoas bacanas, assim como nós também temos o campo do desafio de lidar com pessoas. Esse é um ponto que nós nunca podemos perder de vista quando nós falamos a respeito do atendimento que nós fazemos, e que é um atendimento, no meu caso, no caso de muitos de nós, atendimento pago, mas não se restringe só a atendimentos que são, naquele momento, de certa, vou colocar entre aspas, comerciais. Também, com certeza, em atendimentos voluntários, gratuitos, talvez aconteçam ainda mais desentendimentos sobre qual é a proposta, e cria-se também, no gratuito, um grande problema, que é de achar que fazer o atendimento gratuito é obrigação do trabalhador. Então, isso aí é algo a ser mais desenvolvido em uma situação, um momento posterior, mas eu não poderia deixar de mencionar, tá? Mas vamos ter o tópico específico a respeito do dinheiro. Vamos adiante, e aí a gente entrelaça os conhecimentos. Agora, nós complementamos esse raciocínio quando nós falamos a respeito de que personagem o terapeuta ocupa. Tem muita coisa para a gente falar a esse respeito. O personagem que o terapeuta ocupa, na minha concepção, tem muito a ver com o personagem que o terapeuta cria para entregar um produto. Esse personagem, muitas vezes, é maquiado por serviços de marketing, algumas vezes ele é criado por serviços de marketing e outras vezes ele é mostrado por serviços de marketing. Quais são as diferenças? É autoexplicativo, né? É maquiado quando aquela pessoa tenta ocultar uma parte da sua vida e, de certa maneira, ela tenta atrair as pessoas por aquilo que deduz-se que elas precisam. Então, aí
entra um personagem muito querido nosso chamado mentor espiritual, também popularmente conhecido como guia, que fica um pouquinho assim, considerando qual é mesmo o intuito da gente como terapeuta quando nós criamos uma persona para conseguir trabalhar. Então, não falo isso em tom de crítica, mas eu tenho certeza que vocês já viram por aí pessoas que no seu dia a dia ou no seu modo de ser, no contato direto, é muito diferente daquilo que mostra em redes sociais. Em outra instância, nós vemos também que o marketing pode ser extremamente positivo para alguns terapeutas, porque nós temos uma proposta espiritual a cada uma das nossas encarnações. Sabendo disso, essa proposta espiritual não abrange todas as formas de inteligência, e nós precisamos de colegas que potencializem aquilo que nós estamos querendo mostrar. É onde nós temos uma grande ferramenta, uma grande contribuição quando chegam esses trabalhadores para dar para a gente esse incentivo, porque não é obrigatório que um terapeuta holístico queira falar em redes sociais, queira gravar um Reels, queira estar no TikTok ou saiba fazer uma live na internet. Muitas vezes eu acredito que o trabalho da grande maioria dos médiums é um trabalho silencioso. Nós temos, claro, hoje com essa expansão do trabalho holístico, com essa crescente credibilidade que o trabalho holístico vem ganhando pela seriedade de muitos profissionais, a possibilidade de encontrar no campo holístico pessoas de profunda relevância que têm um trabalho já muito antigo, mas que a gente não tinha ideia, justamente por isso, porque não havia no meio de comunicação uma entrega de que essa pessoa lá num estado menos turístico, numa cidade menos turística também, que não era um ponto de referência ali na comunidade, mas que aquela pessoa já vinha atuando, entre aspas, a boca miúda. Então, eu conheço pessoas assim, pessoas extremamente curadoras, mas que são anônimos, que estão trabalhando não na vivência desse personagem, que estão, na verdade, se camuflando no povo, fazendo um trabalho que eu acredito pode agradar muito aos mentores, justamente por excluir esse elemento da, vamos dizer assim, da vaidade, da visibilidade. Né? E eu estou falando isso num evento que busca dar visibilidade aos médiums, porém fazendo a nossa autocrítica para que a gente construa uma imagem cada vez mais positiva, não só nossa, mas também do próprio plano espiritual. Como eu disse, nós vivemos num ambiente de profunda desconfiança, porque, de fato, existem muitos charlatões, existem pessoas que se perdem no seu ego e terminam prejudicando o trabalho de pessoas que, por uma vida inteira, promoveram a cura espiritual, tá bom? Então, essa é uma instância desse item que eu trouxe para vocês. Mas fora isso, eu quero falar um pouco mais, eu quero conversar a respeito do personagem que o terapeuta ocupa na vida da pessoa que vai ser atendida. Não é apenas sobre uma imagem pública, não é um personagem público. Eu quero falar um pouco também a respeito daquelas pessoas que, por muitas vezes, confundem o que nós fazemos. E isso, muitas vezes, pode sim ser responsabilidade nossa. Ser uma falha de comunicação ou mesmo de clareza na nossa atuação. Se nós já estamos num campo que muitas vezes não tem regulamentação, não existe um protocolo preciso, exato, até porque o dom espiritual de cada um também é muito único. Tudo isso pode, de certa maneira, fazer com que as pessoas, de maneira desastrada, terminem acessando o que a gente tem e confundindo os papéis. Se vocês querem uma situação do meu trabalho em que eu me sinto decepcionada, é quando a consulente me manda um áudio ou me manda uma mensagem
com o seguinte vocativo, abre aspas, amiga, fecha aspas. Não é sobre isso. Eu atendo, tenho amigas queridas que se consultam comigo e criei amizades verdadeiras através do meu trabalho. Isso é possível, nós não temos necessariamente a prerrogativa de não atender ou de não fornecer um trabalho, seja ele mais profundo ou mais superficial, relacionado com a espiritualidade para pessoas próximas a nós, embora isso implique alguns cuidados. O que eu quero dizer é que é muito fácil, e eu penso que aí é o momento que o inconsciente se pronuncia quando a pessoa nos busca, tratando por vocativos relacionados à vida pessoal dessa pessoa. Uma coisa é socialmente nós falarmos meu amor, meu bem, são maneiras de acessar o outro com muita cordialidade, isso é da nossa cultura latina brasileira, mas eu me preocupo muito quando começam a confundir isso com tratamento privilegiado. E é aí que se o terapeuta for uma pessoa de fato mal intencionada, ela pode ganhar muito dinheiro, vender muitos pacotes e terminar não fidelizando, mas criando uma relação de dependência com aquele que ele atende. E aí nós temos uma diferença muito importante: fidelizar versus tornar dependente. Fidelizar é permitir que o cliente encontre boas condições de atendimento no momento que ele queira retornar para revisar um trabalho que já foi bem feito e eficaz na própria vida. Tornar dependente é cercar a pessoa por todos os lados. E tem algumas pessoas que fazem isso. Eu já conheci pessoas na minha trajetória que mandavam mensagem, perguntavam como as pessoas estavam. Eu não faço isso. Não é por uma displicência, não é por uma preguiça, não é por uma ocupação extrema. É porque eu acredito que é educativo não só permitir, como propiciar, mais que propiciar, de certa maneira até incentivar que a pessoa saia da rota do consulente para que ele chegue às próprias conclusões. E eu trabalho isso nas minhas redes sociais. É algo que eu sempre menciono, que se você está num momento de muita confusão mental, nitidamente você não consegue absorver bem uma consulta de tarô. Certa vez eu ouvi uma moça falar o seguinte: ai, porque eu nem lembro mais o que você me falou. Foi outro momento de decepção meu, porque era alguém que estava chegando ao trabalho dos oráculos. Era uma pessoa que não estava se responsabilizando por guardar as próprias informações e deixar essas informações amadurecerem para poder observá-las na prática. Isso seguramente vai servir para as terapias energéticas também. Tive uma pequena melhora, sujei minha energia de novo, vou buscar novamente a minha pequena melhora lá no terapeuta. Essa melhora já foi pequena, já foi minorada, justamente por esse ciclo interminável de provocar o problema, solucionar o problema, provocar o problema, solucionar o problema. Então, todos esses temas fazem com que, se o terapeuta for uma pessoa que não tem uma possibilidade de falar não com facilidade, ele vai sofrer um pouquinho. E não é só no começo. A gente sempre vai ser provocado a dizer o que nós não fazemos. E quanto mais o seu trabalho ganha volume e corpo, mais você vai ser provocado a falar aquilo que você não faz, porque a pessoa precisa entender qual é a sua real proposta para que ela use o seu trabalho também com sabedoria. Por isso que o lugar que o terapeuta ocupa na vida de uma pessoa precisa ser lapidado, precisa ser repetido, sabe, de maneira muito direta para com aquela pessoa, ainda que no momento de dor ela só queira que as coisas sejam resolvidas. Eu vou avançar mais um pouco para aprofundar um pouco mais sobre isso, para a gente continuar ainda nesse tema da relação entre
quem são as pessoas que nos buscam e quem nós somos para essas pessoas, né? Falando a respeito dessa relação dialética entre o consulente, que está pagando e quer receber um serviço adequado ao valor que foi pago, e também ao terapeuta que quer ser ressarcido, porém com um fator mais interessante, um fator a mais, que é justamente promover algo de positivo na vida daquela pessoa. Vamos lá? Então, aqui entra o momento do quando falar não. Já temos algumas ideias, né? Já trouxe para vocês algumas considerações a esse respeito. Eu fiz para nós uma sequência que é uma sequência que não obrigatoriamente cronológica, tá bom? Então, eu trago aqui para vocês, no primeiro ponto, o fato problemático. Nós saímos desse momento, do momento em que a consulente nem pensa, ela está vivendo aquela situação que para ela é muito cara, muito importante, que possa ser uma situação espiritual, uma situação familiar, qualquer que promova que ela venha nos buscar num segundo momento. Então, esse fato problemático muitas vezes é o gerador do atendimento espiritual. Então, ela tem pessoas que vêm com um fato minimamente problemático. Poucas e muito boas são as pessoas que chegam para nós para um planejamento. Porque eu quero entender como está o meu momento, porque eu gostaria de melhorar no meu aspecto emocional, quero conhecer um pouco dos meus caminhos. As pessoas que vêm para um autoconhecimento, na minha visão, isso para você pode ser diferenciado, vêm como uma minoria, mas são pessoas muito fáceis de atender, o atendimento delas é mais rápido, são pessoas de uma simplicidade na fala que até os próprios acontecimentos futuros dela são muito mais previsíveis. Já as pessoas que deixam os fatos problemáticos se agigantarem nas suas vidas, e aqui eu não estou fazendo uma culpabilização, isso é uma constatação, são pessoas cuja consulta costuma demorar muito mais. Elas precisam mais ser ouvidas. E dentro daquele ser ouvidas, elas conseguem encontrar muitas respostas que às vezes eu não preciso tirar nenhuma lâmina de tarô para poder encontrar ou definir algumas primeiras respostas e possibilidades de solução ou encaminhamentos na vida dela. Então, muitas vezes ela precisa retornar em situação oportuna para reformular algumas dessas ideias que num primeiro momento são mais imediatas. E aí em seguida vem a busca do atendimento. Dentro dessa busca do atendimento é que nós precisamos encontrar a solução daqui, ó, de que personagem nós ocupamos na vida dessa pessoa. Porque num primeiro oi, essa ideia já tem que estar exposta para aquela pessoa. No seu primeiro boa tarde, no seu primeiro seja bem-vindo, essa ideia de quem eu sou já deve estar montada e exposta para aquela pessoa. Então, se você está começando agora, é muito importante você formular o atendimento que você quer oferecer. E eu aprendi determinada vez que nós terminamos oferecendo aquilo que nós gostaríamos de receber num atendimento. Então, como é que você queria que uma pessoa que você está buscando para esclarecer um fato da sua vida que para você tem relevância, te recebesse? O que você espera dessa pessoa? O que essa pessoa pode te fornecer no contato no contato inicial? Então, aqui a busca do atendimento é o momento que nós precisamos estar com as informações ali entregues, seja elas de preço, não deixar preços subentendidos. Como é ruim quando nós vamos a um terapeuta holístico e ele precisa fazer inúmeras perguntas, precisa te chafurdar muito na vida para poder dizer qual o preço do teu atendimento. Parece que ele está querendo aumentar o preço conforme o tamanho do teu problema. E para alguns oraculistas, seja de que oráculo for, para eles isso faz todo sentido, é isso mesmo que eles querem fazer. Eu não trabalho dessa forma. Eu tenho horários padronizados, valores padronizados e serviços padronizados. E a própria pessoa
seleciona, ela escolhe dentro daquelas possibilidades aquilo que ela quer receber. Então, quando existe a busca do atendimento, eu procuro dar algumas informações, mas não muitas, porque se eu ficar tirando o elemento surpresa, primeiro que é muito possível haver uma quebra de expectativas, ou melhor, uma queda de expectativas, e ao mesmo tempo eu posso terminar resolvendo o problema da pessoa antes de ela ser atendida de verdade em horário propício, com as firmezas propícias ou ancoramentos, como cada pessoa queira chamar. E ali eu não vou conseguir, de certa forma, oferecer o melhor que eu posso para aquela pessoa, que é realmente no ponto 3 nessa bolinha amarela, quando a gente já chega no momento do atendimento em si. Esse momento do atendimento costuma ser, no meu caso, muito, assim, algumas pessoas pensam que é urgência e emergência. E certa vez uma consulente médica me falou: eu já entendi que o seu trabalho é ambulatório, o seu trabalho não é um trabalho emergencial. E aí que entra, porque, novamente, eu volto no ponto. Muitas vezes, quando a pessoa está aflita, eu sei que eu sou a primeira pessoa que vem na cabeça delas. Porque, como eu sou conhecida pela assertividade, eu não vou dizer assertividade, eu vou dizer veracidade das leituras que eu faço. Eu faço leituras muito encaixadas na vivência de cada pessoa e nos acontecimentos seguintes também. Então, eu me esforço. Isso para mim não é um mérito e nenhuma vaidade, isso aí é o que eu faço, porque eu sou oraculista e oráculo inclui previsão. Então, é isso que eu trabalho. Para mim, isso é a minha responsabilidade. Eu preciso fazer isso. E essa responsabilidade, quando bem executada e quando o plano espiritual me permite fazê-la, termina fazendo com que as pessoas recorram a isso como um: eu preciso lhe ouvir, aconteceu uma coisa, estou precisando com urgência. Isso vem no formato do eu quero agora. E também, muitas vezes, no formato do me ajuda. E também, muitas vezes, no formato da adulação. Então, eu deixo todos esses fatores, assim, bem explícitos, né? Como eu disse, bem aquariana com ascendente escorpião. Eu trago esses fatores de uma forma muito nítida, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo irão se identificar com a minha vivência e cada um vai ter uma forma de abordar. Se você é uma pessoa mais maternal, probabilidade de você ter um monte de gente no teu aplicativo de mensagens, lotando o teu aplicativo de mensagens, desabafando um monte de coisa. Muitas vezes você escuta a pessoa, mas você está terminando ganhando por isso, tua prosperidade padece. Por quê? Porque as que compram, de fato, são poucas, porque ela já recebeu uma orientação, porque você cedeu e conversou com ela em horário não reservado. Então, isso pode acontecer bastante. Também temos muitos colegas, a gente vai falando de nós e lembrando dos colegas que a gente já viu fazer isso e a gente já sabe que o caminho é haver um rancor, uma mágoa entre o terapeuta e a pessoa que recebe a terapia, porque fica esse sentimento de ingratidão, de eu não fiz aquilo que eu precisava. E se o médium tem medo de perder o atendimento, tanto pior. Tanto aquele que entrega o seu dom ali imediatamente, que já faz a previsão só ao mero contato da pessoa, já chega com aquele: eu estava pensando em você, porque aconteceu isso, essa pessoa realmente fez o que você falou, nossa, eu já sabia, e aí vai fazendo todas aquelas profecias ali de maneira desorganizada, às vezes, muitas das vezes prejudicando as pessoas, porque você não sabe qual é o estado emocional, como a pessoa vai receber aquilo. O ambiente do atendimento, ainda estamos na bolinha amarela, é um ambiente que precisa ser controlado. Tem que haver ali um receituário mesmo, sabe? Para que as soluções possam ser dadas de uma maneira muito cautelosa, porque não existe receita fácil para a solução da vida de ninguém. Então, isso mais pode ser dito, como eu disse, né? Cada um desses tópicos, pessoal, abre várias janelas de informações. Mas, para a economia do tempo, vamos avançar mais um pouquinho. Então, chega o ponto da transformação,
E aqui é quando nós podemos ter algumas situações invertidas. Esse ponto da transformação pode ser ou não anterior ao retorno. Algumas pessoas, mencionei antes, volto a dizer, precisam retornar algumas vezes para que essa transformação venha a ocorrer. Do que depende disso? É do meu trabalho? Não, porque eu sou oraculista, meu trabalho é informação. O meu trabalho é a abertura das possibilidades, se possível, de futuro, mas especialmente das possibilidades do presente. Muito provavelmente das possibilidades do passado, tá bom? Então, muitas vezes essa transformação, ela não vai caber ao meu atendimento, nem à minha pessoa muito menos, e ainda bem, que eu não quero carregar isso comigo. Porém, cada pessoa tem o seu acordo espiritual, a sua moratória, o seu prazo de passar por uma provação. E esse prazo, eu acho que o plano espiritual costuma seguir à risca. Então, nós muitas vezes também nos ressentimos, nós nos chateamos, porque a pessoa fica num, num, num limbo, não consegue resolver uma determinada situação. Os motivos são os mais variados, às vezes não compete ao meu cliente, às vezes é algo que ele realmente precisa passar para um amadurecimento, às vezes é uma pessoa que se recusa ao amadurecer. Então, são múltiplas as situações que permitem ou que atrasam a transformação na vida de uma pessoa. Essa transformação, algumas vezes, pode se dar como uma transformação de visão. Nós, oraculistas, trabalhamos com mudar visões sobre um tema cotidianamente. Isso aí também é parte dos nossos instrumentos de trabalho. Isso daí, se nós fôssemos enfermeiros, seriam nossas luvas, seria nosso instrumento inicial. A gente vai mudar uma visão sobre algo, não abrindo e virando uma chave na cabeça da outra pessoa, mas permitindo que essa pessoa perceba qual é a diferença a partir dos dados que essa própria pessoa tem. Então, a gente já sabe, né? Como Jesus disse, a tua fé te curou, e sempre devemos entregar na mão da pessoa que nós atendemos esse fator transformação. Toda vez que o oraculista tentou, ao meu redor, pegar a transformação e ser o agente dessa transformação, eu vi coisas ruins acontecerem na vida de pessoas. Eu já vi gente sair depreciado, sair assim, desmoralizado profissionalmente porque tentou fazer isso. Não recomendo. Recomendo deixar o que é da pessoa, com o que é da pessoa no momento que se encerra. É fácil? Não é fácil. Esse momento pós-atendimento é o momento que muitas vezes nós adoecemos. Podemos adoecer do físico, do mental, do espiritual, das nossas vaidades. É o momento que nós precisamos fazer os nossos cortes, as nossas barreiras energéticas para conseguir ir adiante dentro de um contexto em que mais pessoas precisam de nós. Determinada vez, eu fui fazer uma limpeza espiritual numa denominação religiosa, bem diferente essa denominação, não é das mais populares. E eu fiz um atendimento e a entidade me falou o seguinte: vá, se cuide, porque a fila de pessoas para você ajudar é muito grande. E eu carrego isso comigo até hoje. Eu era professora de escola, não lidava com temas holísticos, a não ser que eu achava bonito o horóscopo. Eu achava lindo os 12 signos, eu sabia tudo do meu signo, só aquário, né? Não tinha entendimento dessa vastidão. E aquilo, num momento muito precoce, me ensinou que eu não posso me deter num sujeito único, ser o chaveirinho da vida de uma pessoa, se é muito grande a fila de pessoas, para que eu possa dar um empurrãozinho micro. Para algumas pessoas, isso aí é assim, é tudo que essa pessoa precisava. Para outras pessoas, pode nem fazer diferença. E estar nessa consciência de que pode dar muito bom ou pode não fazer diferença, também é um agente transformador. Transformador agora do trabalhador da espiritualidade. Quero mencionar para vocês o exemplo de uma pessoa que recentemente me convidou, né? Ela trabalha no ramo de hotelaria e me convidou para ir para
numa cidade que ela trabalha, e disse que eu não iria gastar nada, que ia me levar de carro, que ia ser tudo muito bem, e que lá a gente poderia conversar, ter os nossos momentos. Quanto será que isso iria custar para ela? Né? Na verdade, ela estava querendo me pagar com a hospedagem, com o passeio, com o banho de mar, mas eu tenho um preço na minha hora. Então, se eu passar um final de semana inteiro lá, ela vai pagar o preço de todas as horas que eu estiver lá? Isso precisa ser refletido, isso precisa ser pensado. Porque se eu for vaidosa, eu vou tomar um coquetel na beira dessa piscina, mas vocês imaginem o tamanho da responsabilidade, para não falar uma palavra mais grave, que eu vou assumir. Então, eu penso muito nessas questões, até para chegarmos no terceiro ponto, no quinto ponto, retorno. Quem é que retorna? A pessoa que retorna é a pessoa, não é a pessoa que simplesmente constatou tudo que eu falei. É a pessoa que foi ajudada pelo que eu falei. O que é ajuda? Ajudar não é fazer pelo outro. Ajudar é dar uma peça a mais do quebra-cabeça para que aquela pessoa flua sozinha. Todo o contrário disso não é ajuda. Não é pegar uma pessoa e tirar do lugar e fazer pelo próximo. Não. Sei lá, tirei você do seu emprego, coloquei no emprego novo. Isso não ajuda, isso é fazer algo por alguém. Existe também essa diferenciação. O ajudar é falar, eu vou entregar o seu currículo. Se você for classificado através dessa aproximação que eu falei, o mérito é seu pelo currículo que você já tem. Percebem? Não fica às vezes muito claro para a gente isso. Então, eu penso que a pessoa que retorna, ela está nesse caminho aí de ela ter encontrado algum sentido no que eu falei, mas ela mesma foi a que promoveu o elemento anterior, que pode ter sido a transformação, ou ela ainda está em busca dessa transformação, e essa transformação, ela também é concomitante com outros processos, para perceber o como nós, seres humanos, somos camadas, nós não somos apenas uma nós não somos um bloco maciço. Voltando ao tema do retorno, é sempre gratificante. Nossa, como é bom quando pessoas que há um ano te encontraram voltam falando, olha, estou numa outra situação. Lembram daquelas pessoas que eu falei que elas têm adições mínimas a fazer nas atitudes delas? Essas pessoas, quando retornam, elas retornam mais ou menos no mesmo estilo, né? Dizendo, olha, a vida foi para esse caminho. O tempo de atuação, né, entre a bolinha do atendimento e a bolinha do retorno para ela foi de muita cautela, foi de mais vamos ver como as coisas estão acontecendo. Pessoas mais ansiosas ou pessoas cujo karma permite que o tempo inteiro as coisas estejam acontecendo para elas, seja por uma necessidade dessa velocidade ou por uma necessidade de aprender com isso, costumam fazer retornos assim novelescos. Eu assisto algumas pessoas que parecem uma série e eu fico, gente, eu falo mesmo assim, no intuito de fazer uma leveza, mas também de fazer algumas provocações. Eu falo para as pessoas qual é o novo capítulo e é muito bacana de observar. Eu amadureço demais porque eu vejo situações que eu olho e penso, eu não posso repetir isso na minha vida. E termino ganhando experiências que, se não fossem esses relatos, eu não ganharia. Então, posso dizer para vocês, eu gosto do que eu faço. É um trabalho bem legal. Então, eu terminei colocando aqui, ó. Se a terapia holística é uma missão espiritual, como negar para a pessoa, como negar algo, né? Como negar estar para a pessoa que ele necessita? Às vezes você não precisa falar nada. Às vezes você fala, não estou disponível. Às vezes você reagenda. Às vezes você pode indicar uma outra pessoa. Eu não faço reserva de mercado. Eu não quero minhas consulentes só para mim. Eu quero que elas me submetam à prova. Eu quero que elas perguntem para outra pessoa, que digam o contrário do que eu falei e ela faça comparativo na vida do que realmente aconteceu. Não que eu acho que eu vá vencer, mas porque eu faria. Porque eu não que eu não vá acreditar na pessoa que eu me submeto. Se eu pago porque eu acredito. Mas porque ninguém tem a visão completa
A visão do todo, só o onisciente, né? Que a gente sabe quem são, quem é. Então, sabendo disso, é necessário mesmo que às vezes você dê a dispensa da pessoa que está ali com você, mas que você já não pode mais oferecer algo para ela. Certa vez uma pessoa se chateou profundamente comigo, fiquei muito orgulhosa, porque eu, como grande pacificadora, às vezes tenho que criar alguma forma de conflito, e eu achei que foi de muita coragem da minha parte. Certa vez uma moça que sempre desmarcava, nunca aparecia nos horários agendados, ficou muito magoada e me perguntou por quê. Ela me perguntou assim diretamente na rede social por que eu não atendia mais. E eu tinha alguns cards explicando quando era que eu negava atendimento para as pessoas. E foi justamente o que veio a calhar, né? Foi quando eu disse para ela: se você não pode estar na leitura, eu não vou me desorganizar pela sua desorganização. Eu vou atender outra pessoa. Eu não vou reservar horário para você. Então, por mais que isso para alguns pareça grosseiro, eu acho que é o mínimo necessário. Você deixar claro que você não vai estar sempre disponível para aquela pessoa. Novamente entra o inconsciente. Muitas vezes é o não receber um não seguro da vida que faz com que as pessoas fiquem patinando numa situação que não vai resolver, que não, já não é isso que ela quer. Muitas vezes as pessoas esperam as coisas explodirem para elas poderem tomar consciência, tomar uma atitude, agir diferente. Quem de nós nunca viu uma situação assim? Então, para mim, o momento de falar não é quando não posso mais entregar algo para aquela pessoa de novidade, de informação, de cuidado, de escuta, ou quando a pessoa está abusando da boa vontade. E aí volta o meu lado de características bem fortes, que eu não aceito desaforo. Eu acho que o desrespeito tem que passar longe do atendimento espiritual, porque a gente está ensinando, cada palavra nossa ensina. A pessoa está ali, ó, de antenas ligadinhas em tudo que você está falando, absorvendo tudo. É uma oportunidade muito única de você realmente fazer diferença para a vida de alguém e trazer mais alguém para o exército do bem. Então, se você vacila muito nesse momento, se você permite maus hábitos dos teus consulentes, eu vou ter que dizer que você não está fazendo um bom trabalho. E eu faço a meia-culpa também. Algumas vezes eu não fiz um bom trabalho. E eu sei o preço que eu paguei. Continuando. Aí nós voltamos, né, ao tema do dinheiro. Tem uma amiga, ela trabalha mais nesses temas energéticos. É interessante que ela fala, né? Ela se questiona muito. Ela fala, gente, como é que eu posso trabalhar com a prosperidade das pessoas se muitas vezes falta para mim? Se eu quero ter, aí ela elenca todos os bens materiais que ela necessita, que é uma necessidade real, tá? Não, não é nenhuma pessoa fútil, não. E se questiona. Ela se questiona o tempo inteiro. É algo que ela fica mesmo inquieta de pensar. E eu fico me questionando sempre que, para mim, a tua programação encarnatória vai ser superior a toda e qualquer terapia. Sabe quem ensina muito isso? Os espíritas, principalmente quando eles tratam com egrégoras, por exemplo, como a do Dr. Fritz. Nem Jesus curou todo mundo. Por quê? Porque algumas pessoas precisavam, de fato, passar pelo que elas precisavam passar. Não está escrito em nenhum lugar que as pessoas não vão morrer. Não está escrito em nenhum lugar que as pessoas não vão ter perdas. Este é o mundo das perdas, é o mundo das doenças. Qual não foi a minha surpresa na primeira vez que eu ouvi falar que em outras dimensões não havia doenças como na Terra? Eu fiquei, um mundo sem doenças? Então, o mesmo pode ser dito de um mundo sem pobreza? Ponto de interrogação. Eu, socióloga, especialista em desigualdade, no meu caso, desigualdade de gênero, que absorve, né, que engloba todas as outras desigualdades, eu ficava, como? Um mundo sem sofrimento? No início dos meus estudos de espiritualidade, para mim era. Eu ficava, uau! Então, por que neste mundo aqui tem
a falta do dinheiro, a falta da prosperidade. Porque algumas pessoas precisam disso para aprender, eu precisei disso para aprender, muitas vezes eu venho para o tratamento espiritual por muitos sofrimentos, por questões profissionais também, e entrei no mundo holístico e me firmei mais ainda no mundo holístico depois de um período de bastante desemprego, de bastante buscas incessantes. Na verdade, eu nunca me firmei de fato no mercado da docência e não tinha nem metade da prosperidade que eu consegui nos temas holísticos. Então, eu digo para vocês assim, que a ideia da crença de merecimento e do exercício, aliada ao exercício da espiritualidade, tem que estar associada à leitura do teu mapa astral. Eu falei que não fazia reserva de mercado, né? Mas eu vou trazer isso para a gente analisar o seguinte quesito. Cada um vai vivenciar o merecimento do dinheiro, inclusive a cobrança de valores financeiros por produtos holísticos ou serviços e atendimentos, tanto quanto o seu nível espiritual, o seu nível de evolução. Então, isso aí já assim, já organiza tudo isso que a gente poderia dizer a esse respeito, tá bom? Não é à toa que essas pessoas aqui abaixo, que eu coloquei na ilustração, estão em posturas tão agradecidas. Parece que elas estão dizendo obrigada, meu Deus. Porque o tema do merecimento do dinheiro para o terapeuta holístico, que eu estou sendo muito direcionada, trata muito sobre receber com abundância, aceitar receber, não achar que está cometendo um crime por receber. E aí eu entro, para a gente avançar mais um pouco, nessa ideia que alguns deixam como uma espécie de critério, que não é um critério absoluto, mas esclarece muita coisa. Se é terapia, você deve cobrar, porque você aprendeu. Se é um atendimento espiritual, se vem um espírito, vai atender aquelas pessoas de maneira direta, seja com uma incorporação, seja, enfim, que não exista ali que exista mais uma doação, se é um exercício mais dessa entrega gratuita, aí realmente não é necessário cobrar. E geralmente essas pessoas têm outro amparo, um amparo da espiritualidade muito diferenciado. Observe que mesmo em lugares, veja isso é uma observação necessária de ser feita. Mesmo em lugares onde não existe uma cobrança explícita, não existe um valor por um atendimento, existe uma caixinha de doações. Não precisa entrar mais no mérito, né? Mas eu gostaria de tratar isso, tá bom? Primeiro, é importante que o terapeuta entenda que ele não é um ser diferenciado. Ao contrário, ele é mais gente como a gente do que a maioria. Porque ele precisou, porque o médium sabe quanto custa estar no trabalho mediúnico. Porém, ele é uma pessoa que sim, precisa ter uma consciência e lidar e tratar a sua própria questão de prosperidade de maneira individualizada, para ele poder depois debater valores. Sobre o papel da tecnologia, eu amo atendimento à distância, resolveu muita coisa. Vou dizer por quê. Pessoal, atendimento de médium é muito gostosinho, é uma delícia. Não é bom quando a gente vai receber um passe, quando a gente entra numa casa que está toda preparada, protegida espiritualmente, a gente se sente muito útil, a gente sente muito nós, a gente se sente muito participantes do plano divino. E quando eu fazia isso, atendia presencialmente, as pessoas não queriam ir embora, eu ficava ali, tá, vamos lá. E eu achava um pouco deselegante. Então eu comecei e aprofundei mais nesse campo tecnológico por isso. Quando a gente fala sobre a inteligência artificial nos negócios terapêuticos, o P aqui ficou um pouquinho maiúsculo, bastante maiúsculo, foi uma coisa que no começo as pessoas ficavam tão fascinadas e falavam, ele escreve o texto para você. E aí eu penso numa pessoa, assim, com o meu histórico, como eu ficava, na verdade, triste com a ideia de eu não escrever mais os meus textos. Para mim é muito necessário criar o meu conteúdo orgânico, bem feito. Porém, vejam vocês que nós estamos numa apresentação cheia de imagens da inteligência artificial.
Então, eu penso que a inteligência artificial, ela realmente recebeu um nome ruim, como muitas pessoas falam. Eu acho que ela avança muito a tecnologia que nós atendemos hoje, que nós podemos ter hoje, que nós acompanhamos hoje, com certeza doada, né, de presente para nós e alcançada por nós através do plano espiritual, mas eu não penso que ela vai substituir o nosso trabalho, não. Eu acho que nós médiums, na verdade, nunca fomos tão necessários, estamos nos tornando cada vez mais necessários. Então, eu penso que o papel da tecnologia nesse momento é nos trazer mais pessoas, é tornar o nosso trabalho ainda mais braçal, mais visceral, mais entregue, para que a gente consiga ter mais o que a gente faz, para que a gente consiga ter mais prosperidade, mais riqueza, mais pessoas ao nosso redor. Então, eu acho que esse é o papel da tecnologia, é aproximar ainda mais as pessoas. Resumindo, é fazer com que a gente descanse menos e que a gente produza mais, com mais facilidade, para alcançar mais pessoas. E aqui chegamos a nossas últimas imagens, falando sobre como é positivo, como pode ser recompensador a gente conquistar o nosso sucesso. Quando nós resolvemos os itens anteriores que eu considero hoje os principais a serem debatidos, os que eu convivo mais no meu trabalho cotidiano, eu penso que a gente novamente gera essa sensação aí de muito obrigada, meu Deus, era exatamente o que eu queria fazer. Se você trabalha com vendas de produtos holísticos, se você trabalha com passes, com ativações, com desbloqueios, com quebras, se você trabalha com incorporação, se você tá, enfim, não importa, tá bom? O mais importante mesmo é a gente aprender a crescer. Aprender a crescer é muito difícil. O pessoal fala, né? Das frases que eu ia colocar aqui, que eu reformulei, era justamente porque que é tão difícil crescer, especialmente para mulheres. Inclusive, por isso eu coloquei as imagens femininas. Porque muitas vezes nós nos propomos a fazer o trabalho espiritual, mas a gente mesmo se desanima. E uma das coisas que eu noto que é a maior fonte de frustração do trabalho do terapeuta é ficar criando expectativas sobre qual vai ser o resultado do seu trabalho. Ai, fulana sempre volta com o mesmo problema. Ai, fulana que não sei o que, ainda bem que ela tá do teu lado. Ainda bem que ela encontrou o teu serviço. Ainda bem que essa pessoa tem a prosperidade de pagar, de te encontrar, de procurar. Quem sabe aquela pessoa não veio para você ajudá-la, mas para ela te ajudar. Então, que a gente veja o nosso crescimento como algo que nós temos que escalar e não que nos maldizer e desencontrar, né? Nos desencontrar e chamar as pessoas de teimosas. Eu acho que a gente não consegue atingir uma faixa vibratória melhor depreciando as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas estão na mesma faixa vibratória que a gente em pelo menos algum nível. Então, eu desejo muito sucesso para todo mundo que está aqui, que vocês desfrutem do sucesso com alegria, com motivação. Eu desfruto muito do meu sucesso como cartomante. Me alegro a cada conquista, eu me alegro a cada criança que uma mulher que queria engravidar venha a ter, eu me alegro a cada novo trabalho, a cada situação de um encontro de um novo amor, do crescimento de uma família. Isso para mim é sucesso. Então, desejo a vocês que encontrem também a própria definição de vocês do que é sucesso. Até a próxima.